com o último painel da tarde. Aqui no cronômetro estou só com 1 minuto, imagino que não seja apenas 1 minuto que eu vou ter para esse painel tão importante, onde nós vamos falar de gestão de crise. Já já a gente faz a contextualização, mas eu quero convidar para que subam aqui ao palco as nossas duas convidadas. Eu começo chamando então a Carolina Bahia, ela que é jornalista com MBA em mercado financeiro, foi repórter no Jornal do Comércio e Zero Hora. Em 2000, assumiu a cobertura política e econômica da sucursal da RBS em Brasília, onde foi editora-chefe e colunista dos jornais Zero Hora e Diário Catarinense. Atualmente, a Carolina está à frente da Gerência Executiva de Relações Institucionais da Sulgás. Seja muito bem-vinda, Carol. Para completar aqui o nosso painel, convido a Maria Joana Chais, ela que é jornalista, doutora em letras e mestre em comunicação, mestre em ciências da comunicação, é professora do curso de jornalismo da UPF e do programa de pós-graduação em letras. Tem experiência prática em jornalismo diário e assessoria de imprensa. Maria Joana, seja muito bem-vindo. Importante eu também trazer uma informação aqui, nós teríamos uma terceira convidada, Tânia Moreira, ela que já foi secretária de comunicação do governo do estado, atualmente é secretária de comunicação de Santa Maria, mas todos vocês devem ter visto, infelizmente, um acidente gravíssimo que aconteceu ontem na cidade de Imigrante, vitimando 7 jovens estudantes. E claro, como a Tânia está à frente da Secretaria de Comunicação, ela precisou se dedicar a esse momento tão triste de gestão de crise, que é justamente o painel que a gente fala agora, uma das piores crises, né, quando envolvem a perda de vidas, né, uma das piores, é a pior crise, com certeza nós vamos falar sobre isso. Então, Tânia mandou um abraço a todos vocês, mas é por um motivo muito justificável. Bom, vamos iniciar, então, esse painel da tarde, lembrando mais uma vez, o QR Code está aqui na tela para quem quiser enviar as suas perguntas. Aqui nós não temos tanta pressão com o próximo painel, mas vamos, é claro, respeitar o tempo de vocês também. Bom, a gente vem de outros 5 painéis no dia de hoje, começamos lá às 9 horas da manhã, muito sobre gestão de crise, falávamos nos bastidores, já foi dito aqui, né? Porque a comunicação é isso mesmo, a comunicação, o marketing, ela se interliga por diversas formas. Então, muito já foi dito, mas eu queria ouvir de vocês, começando pela Carolina, o que precisa ser dito no cenário atual de gestão de crise nas organizações, pegando esse contexto geral de tudo que nós já falamos aqui no Comunica Mercado. Boa tarde a todos. Primeiro, é uma alegria estar de volta a Passo Fundo, eu já estive aqui tantas vezes antes das coberturas que eu fazia para a RBS e agora falando um pouquinho sobre o mundo corporativo. Antes da gente começar também, queria deixar aqui um abraço, a solidariedade às famílias das vítimas desse acidente terrível que aconteceu em Santa Maria. A nossa querida Tânia está lá exatamente fazendo um gerenciamento de crise, né? Nesse momento, ela não poderia estar em outro lugar que não lá, então também fica aqui o nosso abraço para a Tânia. Bom, a tua pergunta é o que tem que ser dito sobre o gerenciamento de risco, eu digo de risco e crise, nas corporações. Eu falo aqui de corporações, de empresas públicas e privadas, e a gente está falando aqui, acho que também de imagem pública, né? Acabamos de falar um pouco sobre política. É importante que se diga que o gerenciamento de risco e crise precisa estar dentro e junto do planejamento estratégico de todas as empresas. Quando a empresa faz o seu planejamento estratégico e ela faz lá a sua matriz de crise, de riscos operacionais, e quase todas as grandes empresas, pelo menos, têm lá a sua matriz de risco operacional, muitas delas, no passado, não tinham uma matriz de risco reputacional. E eu acredito que esse é um ponto que está mudando de um tempo para cá, principalmente com o advento das redes sociais, né? Com a realidade das redes sociais, em que cada cidadão tem na mão a opinião, a possibilidade de ir para as redes, de tornar público qualquer assunto, as empresas vêm observando a necessidade de ter uma gestão clara e uma matriz de risco reputacional na sua corporação. Isso já é uma realidade, claro, para aquelas empresas que têm capital aberto,
porque essas dimensionam, essas sabem sentem literalmente na carne, no preço da ação, quando elas têm um risco reputacional. Mas, aos poucos, também passa a ser uma questão de board para aquelas empresas de dono, para as empresas que não têm ainda o capital aberto. E, para falar disso, eu peço aqui licença para dar um passo atrás e roubar um pouco a carteira dos nossos outros colegas que estavam aqui, né, que falaram já sobre esses pontos que eu vou levantar. Na minha avaliação, fazer gerenciamento de risco e crise é um dos pontos, porque tudo tem que começar aqui, num planejamento de reputação. O planejamento de reputação de uma empresa, pública ou privada, ela tem que estar lá junto com o planejamento estratégico dessa empresa. Essa empresa tem que, claramente, saber onde ela quer chegar, que públicos ela quer atingir, o quanto ela quer ganhar, qual é o objetivo dessa empresa e qual é a reputação que ela quer ter, né? E embaixo aqui do guarda-chuva da reputação vem a comunicação interna, o marketing, assessoria de imprensa, o advocacy ou relações institucionais. E aí, como instrumento aqui dessa reputação, nós temos vários instrumentos, várias ferramentas, entre elas uma matriz de risco e crise reputacional. Tendo essa matriz de risco e crise reputacional, tu vai identificar onde está ali os teus riscos e já como é que tu pode ir trabalhando para evitar, ou para, como eu gosto de dizer, formar um colchão de reputação para quando, se eventualmente chegar no momento de crise, tu ter aquele colchão de reputação, tu ter aquela credibilidade junto aos teus públicos, aos teus stakeholders, para saber como agir, para agir da maneira mais rápida e eficiente possível. E aí eu roubo outra carteira aqui da Mocita, que ela falou em conexão. Para isso, tu tem que ter conexão com os teus diferentes stakeholders e, principalmente, com a comunidade em que tu estás inserido. Dentro da tua estratégia, tu tem que ir trabalhando esses públicos, então tu precisa ter uma estratégia multi-stakeholder para ir trabalhando a imagem, trabalhando a reputação, trabalhando as ações, e isso envolve preparação de lideranças, papéis claros, simulações, para que, quando se eventualmente chegar no momento de crise, essa corporação, essa empresa público-privada, ou mesmo essa figura pública, saber exatamente o que tem que fazer. Bom, e se não fez nada disso? Fez nada. O que fazer? Não fez nada. O que fazer? Bom, aí, né, a situação sofre. Aí, claro, há o que fazer, mas a ação vai ser bem mais sofrida, bem mais lenta, e uma crise que poderia ser restrita ali dentro de algum limite, ela pode até sair dos limites. Situação que a gente já viveu aqui no Rio Grande do Sul, já viveu em outras situações. Eu já trabalhei em outra atividade em situação de risco e crise, que não tinha nenhum colchão de reputação, e aí tem que começar tudo do zero. Eu acho que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui também. Perfeito. Maria Joana, já esteve do outro lado do balcão também, inclusive gerenciando crises. Hoje se dedica muito também a ensinar profissionais a como se comportar, por onde começar, por onde seguir numa gestão de crise, num gerenciamento de crise ou num incidente. O que a gente pode falar desse atual contexto de gestão de crise nas organizações? Oi, pessoal. Sim? Foi? Tá. Então, boa tarde a todos. Que alegria estar aqui, ver tantas caras conhecidas, né? A gente falava antes da quantidade de egressos, de colegas que passaram por nós na universidade ao longo de muitos anos e estão aqui hoje e, portanto, estão atrás de conhecimento, né? Isso, por si só, num sábado, dedicaram algumas horas do seu dia para estar aqui aprendendo mais. Então, que bom vê-los. Também parabenizar ao pessoal da Propósito pelo evento. Eu acho que Passo Fundo merece, né? A gente falou durante o dia sobre a importância que a comunicação tem. Temos grandes empresas, temos diversos ramos, segmentos
necessidade de comunicação profissional. Então, que evento maravilhoso, parabéns para vocês, muito obrigada pelo espaço. E eu brincava antes, conversando com o Dani, que tudo que a gente falou o dia inteiro aqui hoje, sobre marca, reputação e imagem, o último painel está aqui para dizer assim, um deslize é capaz de estragar com tudo isso. Ou criar um problema gigante para te ter que gerenciar, dependendo da situação. Um post no Instagram é capaz de criar um problema para você assim durante dias. Quando a gente vai pesquisar academicamente gerenciamento de crise de imagem e de reputação, hoje, os termos mais atuais que a gente encontra são cultura do cuidado e ética do cuidado. O que a gente quer dizer com isso? A preocupação é muito além. Claro que a gente falou que a reputação é importante, que a imagem é importante, mas o foco é nas pessoas. O foco deve estar nas pessoas. Esses termos, eles vão, sinteticamente, aqui de uma forma muito rápida para discutir com vocês e para apresentar, eles vão falar que toda atuação da empresa no foco de transparência, ela precisa, falamos aqui do termo verdade, realidade, quer dizer, todo esforço precisa ser no cuidado com quem está por trás, quem está sendo impactado por essa crise. Para daí a gente compreender, claro que nós vamos falar ainda, né, para diferenciar um incidente crítico de uma crise, né, e são perspectivas diferentes de acordo com cada organização. Vai ter uma organização lá que 100 comentários numa rede social, 100 comentários negativos numa rede social, disparou alguma coisa? Não, porque ela impacta milhões. Então, 100 é algo do cotidiano, é algo para ser gerenciado no dia a dia. Uma empresa menor, com 100 comentários negativos numa rede social, precisa agir? Precisa agir. O que ela vai fazer? Então, o primeiro passo, quando a gente vê academicamente esse processo, é essa cultura do cuidado. E aí, eu acho que é fundamental a gente retomar o conceito de comunicação, né? O Daniel também falava antes aqui de que a gente precisa compreender comunicação como algo dialógico, né, gente? Então, comunicar, e numa crise, essa compreensão vai fazer toda a diferença. Comunicar precisa que o outro lado compreenda. Então, não é repassar uma informação. Então, uma crise não pode ser pensada como uma nota de esclarecimento, e aí está tudo bem. Será que o outro lado entendeu? Até que ponto essa nota esclareceu? O que eu estou fazendo a mais? Né? E aí a gente também passou o dia falando dessa estratégia de relacionamento. Então, comunicação, além de ser dialógica, ela é relacionamento, né, gente? Eu preciso fazer todo um esforço que não vai ser só na crise, que vai ser sempre para ter a imprensa como meu parceiro, para ter o público interno como meu parceiro. Eu brinco, né, em sala de aula com os alunos assim, houve o incidente crítico e a empresa decide não falar, não se posicionar. Mas a Maria, que trabalha lá dentro, resolveu que vai ter os 5 minutos de fama dela. E ela vai falar. Ou ela vai para as redes, ou ela vai falar para a imprensa. Ela vai falar com conhecimento de causa? Óbvio que não, mas ela vai falar. Então, não é, em nenhum momento foi, mas continua não sendo opção não falar. Né? Então, se falava nos painéis anteriores muito da transparência, da verdade, e você precisa, isso que a Carolina fala do colchão de reputação, você tem que ter um colchão de relacionamento com todos os teus públicos. A gente, às vezes, minimiza a importância do público interno nas crises de imagem. E o público interno é o primeiro que vai sair em tua defesa ou não. Então, você precisa construir esse relacionamento com todos, quando a gente diz todos os públicos, todos realmente, inclusive o teu colaborador.
o teu chão de fábrica, as pessoas que fazem contigo aquele dia a dia, além de também construir com a empresa, com o teu público externo, com os teus fornecedores, acionistas, enfim, dependendo da realidade de cada empresa, de cada organização, né? Mas, então, pensar que compreender comunicação numa crise é um processo dialógico, então eu tenho que, não é um repasse de informação, tá? E compreender que também é relacionamento, e esse relacionamento que eu já tenho, essa construção que eu venho tendo de relacionamento, vai mudar muito a forma como a minha imagem e a minha reputação empresarial vai ser vista num momento crítico durante uma crise de imagem. Muito bem. Bom, nós falamos de colchão de reputação, esse tema ainda vai vir muito aqui. Falamos de verdade, isso veio do painel de reputação, também trazido aqui, mas com a crise posta, né? Vamos trabalhar com ela posta. De quem é a responsabilidade quando a crise acontece? Muitas vezes é tudo direcionado para o jornalista, o setor de comunicação, ou, por vezes, o que é ainda pior, o setor de comunicação é excluído da decisão, do comitê de gestão de crise. Mas, de fato, se a gente pudesse responder hoje, dar um beabá aqui, de quem é a responsabilidade quando a crise acontece, ou de quem são as pessoas que devem estar envolvidas quando ela acontece? Vamos lá? Bom, se é uma empresa, como eu estava dizendo, né, que previamente olhou para a sua reputação de maneira integral e fez o dever de casa, ela tem lá o seu mapeamento de gestão de risco e crise, ela já tem a previsão de um comitê de risco e crise organizado, então, se a crise acontece, imediatamente ela já sabe quem que ela vai convocar. E isso não pode ser um comitê gigante, não é todo mundo, toda a vida que participa de um grupo de WhatsApp gigante, como, né, bem disse, todo mundo tem opinião na hora da crise, todo mundo acha alguma coisa na hora da crise. Se a companhia, a empresa público-privada, ela está organizada da crise e ela tem uma matriz de risco e crise, ela rapidamente vai identificar se é crise ou não, vai ter aquele comitê que, normalmente, ela é liderada pelo presidente, pelo CEO, enfim, aí ela vai determinar pelo vice-presidente e vai ter já previamente os porta-vozes identificados para aquelas determinadas situações e de acordo com a gravidade da situação. Vai falar o presidente de acordo com a gravidade da situação, vai falar o diretor comercial, vai falar o vice-presidente, vai falar, enfim, né, já vai ter o porta-voz devidamente preparado para aquela situação. Isso é o melhor dos mundos, né? Eu já vivi uma situação de gerenciamento de crise, que fui chamada para trabalhar, que a gente chegou lá na empresa e o presidente da empresa estava preso. Aí ele estava preso e aí ninguém sabia quem comandava, quem falava. Então, já é uma crise dentro da crise. Vocês vejam o quanto uma companhia pode ter um prejuízo se ela não faz esse dever de casa antes. Isso é muito importante. Então, se ela faz o dever de casa antes, ela já sabe os passos que ela tem que ter, quem vai falar, quem pode organizar. E, dentro disso, como eu estava dizendo a vocês, essa área que, na minha opinião, engloba a reputação e tem esses vários braços, comunicação externa, marketing, advocacy ou relações institucionais, ele pode estar dentro de uma diretoria de comunicação corporativa, comunicação institucional, que é o caso da companhia em que eu trabalho, enfim, mas ele precisa existir e precisa ter a ordenação do trabalho de cada uma dessas esferas. Porque, nesse momento de crise, é preciso também que tenha um profissional dentro dessa companhia que identifique se a crise, digamos, acontece por meio de um post, né, nas redes sociais, que muitas vezes acontece, será que é crise mesmo? Né? Alguém tem que dizer para o líder que chega apavorado, dizendo, tem um post aqui falando mal, não sei do quê. Aquilo é mesmo uma crise com 30 seguidores, aquela pessoa que tem, ou ainda não é uma crise? Ou de que maneira aquilo pode ser respondido? Ou eu tenho que ser monitorado? Ou um telefonema para aquela pessoa que está ali insatisfeita por algum motivo já vai resolver a dor daquela pessoa, daquele cliente, enfim.
Então, é preciso ter um profissional que tenha a estratégia presente na cabeça. Tudo começa pela estratégia, não é do tático, não é do operacional. Tem que ter estratégia, não é eu vou sair fazendo uma campanha, vou sair fazendo uma... Não, ele tem que ter estratégia multi-stakeholder na cabeça, atendendo todos esses públicos, falando com essas pessoas para identificar. Eu costumo dizer que quem tem estratégia na cabeça vai saber orientar o seu líder, presidente da sua empresa, a respeito do tamanho do problema e dar ao problema o tamanho que ele tem. Algumas pessoas dentro de uma corporação dão ao problema o tamanho que ele não tem, e aí faz daquela crise maior ou menor do que ela é. Então, é preciso, na minha avaliação, que tenha esse profissional com a estratégia na cabeça, de reputação, que dê orientação para os líderes a respeito do tamanho daquela crise. Eu acho que, para começar a responder a tua pergunta também, Lucas, a gente precisa ter muito claro que a crise não é da comunicação. A crise não é da comunicação. A comunicação é o setor que vai ser chamado para gerenciar, mas a crise é da instituição, da empresa, da organização. E aí, gente, eu acho que esse é um ponto-chave de interpretação, porque aí nós vamos ter que começar a pensar assim, primeiro, qual é o papel que a comunicação tem dentro daquela organização? A gestão da comunicação participa de todas as definições dentro da organização, porque aí ela vai ter condições de mapear melhor os cenários e os pontos que talvez sejam pontos críticos. Não é pega de surpresa. Agir. Não é pega de surpresa. Por isso que ela tem que estar dentro do planejamento estratégico da empresa. Exatamente. Né? A crise não é da comunicação. Significa o quê? A resposta para a crise não pode ser só retórica. A resposta à crise precisa de ações práticas. Então, houve um vazamento, qual é a ação prática que a empresa está colocando em prática para solucionar o problema, para que a comunicação comunique que esta ação está sendo desenvolvida para solucionar aquela crise. Entenderam a diferença? A crise não é da comunicação e envolve a empresa nos seus mais variados setores. Enfim, a gente vai ter que mapear muito bem, então, de quem é a crise, em qual estágio ela está, para conseguir atuar frente a essa situação e responder. Nem que isso custe muito. Né? Para quem se interessa um pouco por gestão de crise, vai ler lá o caso do Tilenol. O caso do Tilenol, para quem estuda crise de imagem, assim, é emblemático. É um caso lá dos anos 80, da Johnson & Johnson, quando houve um envenenamento, acho que era cianureto até, um funcionário da empresa envenenou lá os comprimidos com cianureto, 7 pessoas morreram, e aí a polícia começou a investigar essas mortes, se não me engano é de 82, 81 esse caso, e o que tinha em comum? Essas pessoas tinham tomado Tilenol. Nesse tempo, não existia nem plano de contingência, que dali surgiu o nome plano de contingência, que hoje a gente poderia compreender como plano de gestão de crise de imagem e reputação. Mas foi tudo desdobramento depois, após esse caso. O que a Johnson & Johnson fez de início? Mandou recolher todos os Tilenol que tinha em todas as farmácias, para depois dizer assim, eles não sabiam nem se a culpa era deles ou não. Isso está documentado como um impacto financeiro de milhões de dólares. Primeiro recolhe todo esse conteúdo, depois a gente vai ver o que aconteceu, porque o que a polícia está dizendo que tem em comum que todo mundo tomou Tilenol, então alguma coisa tem que ter. Depois eles foram entender que tinha sido, sim, um funcionário. E qual é que foi a ação prática da empresa para dizer assim, fizemos algo? Eles mudaram toda a embalagem do Tilenol para ser inviolável. A partir daquele momento, a embalagem foi alterada
para que não houvesse violação. Ou seja, a crise era da empresa, a empresa, no seu setor produtivo, alterou a forma como ela gerenciava um processo para que isso fosse comunicado pelo setor de comunicação, e, em pouco tempo, ela conseguiu retomar todos aqueles milhões de dólares que perdeu. Por quê? Porque a estratégia de dar transparência, de se responsabilizar pelo aquele acontecimento, mesmo tendo sido de um funcionário isolado, uma situação isolada, que a polícia estava, né, enfim, era um processo criminal que ia correr ali. A empresa pegou para si a responsabilidade e disse, não, espera aí, vamos recolher, vamos melhorar o nosso processo e retomaremos, né, um tempo depois, voltou a circular. E não houve, olha, hoje, quem aí consome Tilenol e não tem nenhum medo, né? Poderia ter tido, poderia ter ficado uma imagem negativa, não vou tomar isso porque já teve cianureto aqui dentro. Né? Quer dizer, é todo um investimento. E o que eu quero dizer com isso? De novo, não pode ser algo retórico, não pode depender só de um esforço de comunicação. E aí vai depender de como a empresa, portanto, compreende o setor de comunicação. Se entende que o setor de comunicação tem condições de, em algum momento, alterar a produção do conteúdo, porque isso é importante, porque essa alteração vai impactar positivamente na reputação, na imagem, na marca, na responsabilidade com o cliente. Né? Então, de novo, a cultura do cuidado, a ética do cuidado. A empresa não pode só dizer algo, ela precisa efetivamente demonstrar em situações práticas aquilo que nós, profissionais da comunicação, estamos dizendo na comunicação. Tem que ter um suporte de toda uma atuação prática, porque senão não cola, né, gente? A comunicação não, sozinha, por si só, não faz milagre. A gente não consegue resolver todos os problemas da organização, que bom seria se com uma campanha de comunicação a gente conseguisse resolver. Não é possível. Precisa ter todo um discurso muito aliado com uma prática. Então, e isso vai ficar muito mais evidente quando uma crise acontece. Então, não sei se vocês lembram, agora só para ilustrar isso com outro exemplo, né, as questões que envolveram os acidentes da Vale do Rio Doce, né, em Brumadinho e Mariana. Numa primeira vez, como é que a imprensa tratou essa situação? Foi um acidente, até porque não se sabia exatamente o que tinha sido. Então, é um acidente. A partir do segundo acidente, a imprensa já estava muito mais por dentro daquela prática para dizer assim, opa, aqui não foi um acidente, isso foi um crime ambiental. E aí, independente do que você fale do ponto de vista retórico, você tem que ter uma prática que sustenta para dizer assim, não adianta dizer, estamos cuidando das pessoas, Você precisa ter muito mais do que essa retórica para fortalecer a tua atuação, teu dia a dia. Perfeito. Dizer que está à disposição dos familiares não basta, né? Tem que estar de fato, Tem que né? estar Tem de que fato. estar de fato. E em situações como essas também, é muito importante, eu volto a dizer, que a liderança esteja preparada para agir, né? E preparada para saber o que dizer. Não dizer não é uma opção, mas o que dizer é uma opção. O que a gente tem observado em várias crises, aqui no Brasil, inclusive, que tem acontecido, que, às vezes, dizer de maneira excessiva, atravessada, com opiniões pessoais até, amplia a crise, ou gera uma crise dentro da crise. Quando a gente está com a missão de fazer o gerenciamento ou estancar uma crise que já começou, o ideal é que a gente consiga agir de maneira rápida e eficaz e fazer com que a crise seja o mais curta possível. Porque se começa a fazer crise dentro da crise, aí daqui a pouquinho ela ganha dimensões que já ela nem imaginava. Temos, há pouco tempo, acontecendo no Rio Grande do Sul, uma crise que era para ser do Rio Grande do Sul virou uma crise nacional e internacional. Porque o que foi dito foi muito em cima de opinião e pouco estrategicamente pensado. Muito bem. Bom, para a gente falar um pouquinho de cases, né, a gente tem aqui um case de sucesso que a Carolina trouxe, né,
que vem justamente de um momento difícil que o Rio Grande do Sul viveu no ano passado, com as enchentes de maio. Estamos nos aproximando de um ano dessa tragédia que o Estado passou. E a Carolina trouxe, de fato, como a Sulgás tratou isso. Então, por favor, se quiser ficar em pé, Carol, fique bem à vontade. Bom, normalmente a gente fala de coisas que deram errado, né? A gente sempre diz, a gente fala do cases de risco e crise, a gente fala da coisa que deu tudo errado e aí o Tilenol matou um monte de gente lá e o que fizeram, não fizeram. E o que eu resolvi trazer aqui para a gente conversar hoje foi uma situação que eu vivi diretamente como diretora institucional da Sulgás, que foi a crise das chuvas, das enchentes de maio. A Sulgás é a distribuidora de gás natural no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe o que é gás natural aqui? Todo mundo sabe o que é gás natural? Né? Que vem. Nós não chegamos em Passo Fundo ainda, mas vamos chegar. Já dou aqui o spoiler. Vamos chegar. Então, nós somos uma empresa de infraestrutura que fornece gás natural. O principal valor da Sulgás é a segurança, porque nós tratamos de fornecimento de um serviço público, né, de um serviço concedido. É uma empresa hoje 100% privada, mas é um serviço concedido e de algo que deve ter e precisa ter segurança absoluta. A companhia está há quase 2 anos e meio sem nenhum acidente com afastamento, para vocês verem o quanto isso é importante, a segurança é importante para a Sulgás. E aí, no meio de uma enchente, da crise climática, evidentemente, com os desmoronamentos e tudo mais, a nossa rede foi atingida. Nossa rede lá é embaixo da terra, mas com desmoronamentos, principalmente na região da Serra, onde a gente tem a rede da Sulgás, a nossa rede foi atingida. Então, foi um grande desafio de gerenciamento de risco e crise naquele momento. Mas é importante que se diga, a matriz de risco e crise reputacional da Sulgás estava em dia. Nós temos uma matriz de risco operacional, evidentemente, e temos uma matriz de risco e crise. E, por uma coincidência da vida, nós tínhamos feito uma simulação de crise reputacional, e fazemos essa simulação meses antes de dar a enchente no Rio Grande do Sul. Então, assim que aconteceu a enchente, houve a formação do nosso gabinete de risco e crise, liderado pelo nosso presidente, pelo nosso CEO. Os nossos papéis estão bastante claros, e foi determinado que existiria essas 3 prioridades. Pessoas, está aqui a professora dizendo quanto pessoas é importante. Então, pessoas, nossos colaboradores, terceiros e comunidades, a nossa integridade de ativos. O que é integridade de ativos? A nossa rede precisava ter a íntegra. Então, rapidamente identificar se estava tendo algum vazamento, se houve algum rompimento da rede. Então, a manutenção de qualidade da rede e garantir a continuidade do fornecimento de gás natural para o Rio Grande do Sul. Faltou água, faltou luz e não faltou gás natural. Nós estávamos fornecendo gás para os principais hospitais da região metropolitana e para os principais abrigos. E não podia faltar gás, nem para os hospitais, nem para os abrigos, nem para as casas, nem para as indústrias, nem para ninguém naquele momento. Então, a gente enfrentou desafios que eram locais inacessíveis para fazer essa vistoria, os novos riscos. Aquela pessoa ali que está vestido com aquele macacão é um funcionário nosso, que nunca tinha vivido uma situação dessas, de ter que fazer vistoria em área alagada, destruição de nossas estações e operações em áreas alagadas. Nós tivemos que contratar mergulhadores, que eu nem sabia que existia, mergulhadores de esgoto, para conseguir ter acesso à nossa rede, principalmente na frente das casas das pessoas, porque, em determinado momento, principalmente em Porto Alegre e Canoas, a gente começou a receber ligação de pessoas que diziam que estavam sentindo o cheiro de gás. A água estava a 1,70 m, a gente não tinha como ter acesso à rede na frente da casa da pessoa para saber se era mesmo vazamento ou se era um cheiro ruim de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, nós contratamos mergulhadores especializados em esgoto para ir lá identificar se tinha ou não tinha vazamento e o que estava acontecendo naquele momento. Também foi um desafio comunicar da maneira correta tudo isso que a gente estava fazendo naquele momento de crise. A nossa relação com as comunidades, então, como é que a gente estava se relacionando, doações, atenção,
como é que a gente estava fazendo essa manutenção, comunicação para as autoridades que estavam mobilizadas naquele momento. Então, rapidamente, a gente organizou também o nosso gabinete de comunicação, unindo na mesma sala a comunicação interna, porque nossos colaboradores precisavam ser avisados do que estava acontecendo, e ficaram, naquele momento, em home office, comunicação externa, relação com a imprensa e com as autoridades, no caso do institucional, para que a gente pudesse comunicar as nossas ações da melhor maneira possível. Foi preciso, aqui, o fornecimento ininterrupto, então, a gente seguiu com os principais hospitais atendidos, os clubes que se tornaram abrigos e que a gente fez as nossas doações também. Mas eu queria dizer a vocês que nós fomos obrigados a cortar o gás de 2 bairros, um em Canoas e um em Porto Alegre. E aí vocês imaginem que tinha pessoas que não saíram das suas casas durante o alagamento, que continuavam lá ilhadas. Lembram que passavam as lanchas e levavam comida para aquelas pessoas? E elas estavam lá ilhadas e elas só tinham o gás. Elas não tinham nem água, nem luz, e elas só tinham o recebimento do gás. E como, em determinadas áreas, a gente não sabia se estava tendo vazamento em razão da altura da água, a gente achou melhor cortar do que ter o risco de uma explosão. Vocês imaginem, aí é a crise dentro da crise. Como é que a gente fez para não ter uma outra crise, que seria essas pessoas reclamando da falta de gás e do abandono? Nós entramos em contato com os síndicos desses edifícios, desses condomínios, que iam ser desligados, avisamos esses síndicos, avisamos a imprensa, avisamos os prefeitos responsáveis por aqueles municípios de que isso ia acontecer. Para que o combinado não sai caro, esse é o ditado, né? Para que essas pessoas tivessem noção do que estava acontecendo. Isso é um gerenciamento de crise antes da crise acontecer, e isso também é reputação. Isso conversa diretamente com a preocupação que a Sulgás tem. Primeiro, com segurança, e lembra que eu disse para vocês lá, com as pessoas. E só vou voltar E aqui nós tivemos também o monitoramento diário do consumo de gás natural por parte das indústrias. As indústrias consomem no Rio Grande do Sul 83% do volume do gás natural do Estado. Elas são muito importantes. E, no início da crise, vocês lembram também, muitas delas fecharam as portas porque os colaboradores estavam em casa. Braskem, Tramontina, são nossos grandes clientes, a GM. E por que isso era importante? Aí eu vou dizer para vocês uma outra crise dentro da crise que nós vivemos. Nós tivemos um momento muito crítico durante as enchentes, que foi essa garantia do fornecimento de gás natural para o funcionamento da térmica de Canoas, do despacho da térmica de Canoas. A térmica de Canoas ela não funciona sempre. Ela só funciona em momentos específicos para garantir a energia do Rio Grande do Sul, energia elétrica. O que aconteceu que foi, em razão da força das chuvas e dos ventos, o sistema de energia elétrica, em algumas regiões, algumas usinas, elas deixaram de funcionar por causa das enchentes, e aí a térmica teve que ser acionada para garantir energia elétrica para as pessoas. E o que garantiu o funcionamento da térmica foi o gás natural. Só que nós temos um limite de entrega de gás natural para o Rio Grande do Sul. Quem fornece gás natural para o Rio Grande do Sul é comprado de alguns fornecedores, entre eles a Petrobras. Isso vem por um duto de uma empresa de transporte de gás natural, que é uma empresa da Petrobras, e o gás chega aqui. Nós temos um limite de 2.400.000 metros cúbicos dia de gás natural. E, quando uma térmica é acionada, ela consome muito gás. E aí, quando ela foi acionada, o Ministério de Minas e Energia ligou para a Sulgás e disse assim: quem é que nós vamos desligar para a térmica funcionar, para não faltar luz para o Rio Grande do Sul? E a gente diz: não, nós não vamos desligar ninguém, porque nós estamos fornecendo gás para o hospital, para abrigo. Não, a térmica tem que funcionar, porque senão não vai ter luz, não vai ter energia elétrica. Naquele momento, deu o que não é sorte, mas deu a sorte da indústria ter baixado o consumo. Então, a gente pegou aquele vácuo da indústria, direcionamos para a térmica, negociamos com Santa Catarina para ter gás também de Santa Catarina, que nos forneceu também 200.000 metros cúbicos, e a gente conseguiu manter o fornecimento da térmica de Canoas por 15 dias, até que a rede elétrica estivesse funcionando de novo, e aí voltou tudo ao normal.
Ninguém soube dessa história que eu estou contando para vocês. Nós não contamos para o Zero Hora essa história que estava acontecendo lá. Nem Furo eu de contei pro reportagem. Pedro. Por quê? Por que nós contaríamos isso? Por que a gente ia publicizar isso? Seria uma crise dentro da crise para o Estado do Rio Grande do Sul. Está lá no propósito da Sugás colaborar para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Se a gente começasse a dizer, olha, pode faltar luz, está faltando gás, ia ser mais uma crise. O Estado já estava vivendo aquela situação dramática. Uma companhia, uma empresa, ela tem que ter responsabilidade social. Ela tem que ter responsabilidade com as comunidades em que ela está inserida. E a gente tem responsabilidade. Então, passamos por tudo aquilo, funcionou, deu certo, voltou a energia elétrica, a térmica foi desligada, e depois desse momento, teve a ação conjunta para garantir o abastecimento, deu tudo certo. Hoje eu posso contar isso, agora vai fazer 1 ano de tudo que aconteceu. Depois de... Só manda mais uma, só quero mostrar uma coisa. Passa mais uma, por favor. Depois do que aconteceu, teve as ações posteriores. O que nós começamos a mobilizar, e esse ano a gente vai fazer isso com mais força. Um movimento para garantir, ali está a secretária do Meio Ambiente, a Marjorie, mais gás para o Rio Grande do Sul. Esse duto que traz gás lá da Petrobras, aqui para o Rio Grande do Sul, ele tem que ter um investimento para que o Rio Grande do Sul possa receber mais gás. Nós, aqui, a distribuidora, tem condições de distribuir mais, mas é preciso que esse duto tenha capacidade para entregar mais gás para o Rio Grande do Sul. Para isso, tem que ter um investimento. Então, a gente começou a liderar esse movimento, que começa com as autoridades, mais gás para o Rio Grande do Sul. Nós já tivemos reuniões com as principais autoridades, na Fiergs também, porque a indústria é a principal consumidora de gás, para que se tenha mais gás. Então, depois de uma crise, existem as lições aprendidas. E qual foi a nossa lição aprendida aqui? Que o Estado do Rio Grande do Sul precisa ter a garantia de fornecimento mais gás para enfrentar uma situação como aquela, para não ter que escolher para quem que vai fornecer gás. Agora, volta naquela outra que eu estou te mostrando. Depois da crise também, parte da reputação da Sugás é colaborar para a recuperação do Estado. Então, como é que a gente vai colaborar agora para a recuperação do Estado, para além de continuar fornecendo gás natural? Aí vem a conexão com as comunidades locais. Nós distribuímos 3 mil mudas de árvores nativas para aqueles municípios onde nós estamos inseridos, que tiveram corte de árvores, que tinham que, às vezes, refazer uma praça, refazer um parque, uma escola. Nós demos 1 mês grátis de gás para as bancas do Mercado Público. O Mercado Público de Porto Alegre é nosso cliente, e aquelas bancas que estavam se recuperando, todas tiveram 1 mês grátis de gás para ter um fôlego para recuperar a vida. Tivemos ações também lá para o 4º Distrito de Porto Alegre, também para dar um fôlego, enfim. Né? Tudo isso que a gente fez no pós-crise contribui para o colchão de reputação da companhia. Porque pode ser que ali na frente tenha uma outra crise, ou tenha uma crise que aconteça envolvendo a companhia, por mais que a gente tome as ações e cuide e tenha esse cuidado. Então, a nossa distribuidora de gás natural aqui do Rio Grande do Sul, por fazer parte de uma companhia do Grupo Cosan, que está no mercado aberto, tem ações em bolsa, ela se preocupa extremamente em ter uma gestão de risco e crise adequada, do operacional e também reputacional. Mas eu acho que fica também como um aprendizado importante para aquelas empresas que ainda não têm isso. E é importante que tenham para saber como vão agir durante o momento de crise, que pode ser uma crise sua, do produto daquela própria empresa, como pode ser uma crise como a enchente de maio que a gente enfrentou. Maravilha, Carol. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, temos perguntas já aqui, mas a gente também fez um convite para os painelistas, a gente ter um modo de fazer ao final aqui dos painéis. A Maria Joana traz também como preparar a gestão de crise de imagem e reputação. Então, vamos rapidamente passar por esse modo de fazer, que é tão importante, que pode ajudar muita gente aqui. Professora tem que ficar de pé, né, gente? Que a gente também vai para conseguir passar. Então, acho que passa aqui. Só para começar, né?
a gente falou hoje aqui em todas as relações que as empresas têm e que os processos que elas precisam colocar em prática para conseguir se posicionar, ter uma boa reputação, ter uma imagem positiva, vender, né? Do ponto de vista de gestão de crise, a gente precisa partir do pressuposto de que não é se, é quando. É quando. E aí é como. Como vamos enfrentar, né? Aqui eu fiz um compilado do que a gente tem academicamente falando do tema hoje em dia, né? E aí, o que alguns autores vão dizer? Você precisa ter um sistema integrado de gestão de crise. O que é isso na prática? O que a Carolina está explicando aqui do que foi feito com a Sulgás, né? Quer dizer, você vai preparar, é muito importante preparar a gerência, preparar. Eu já vivenciei situações na prática profissional assim de ter o porta-voz que era melhor que ele não falasse, né? Que era melhor que ele... Quem não passou por isso? Que a gente trabalhasse com uma nota de esclarecimento, porque ele falar, às vezes, era gerar novas crises, né? Ou aquele... muitas vezes também, aqueles empresários que vão dizer assim, tá, mas convoca uma coletiva. Aí, qual é o papel da comunicação por trás? Fazer as perguntas que os jornalistas vão te fazer. Então, vem cá, eles podem te perguntar isso. Não, mas isso não quero falar. Não, você está convocando uma coletiva, você vai responder o que a imprensa perguntar. E aí você vai fazer o papel do, a gente brinca, né, o advogado do diabo. Então, tu vai fazer todas as perguntas possíveis para saber se o teu assessorado, se o porta-voz, se essa pessoa está preparada para enfrentar a imprensa, né? Eu me lembro sempre, a gente estuda muito também outro caso bem emblemático de gestão de crise, que foi o acidente da TAM, aquele que caiu em São Paulo, né, que saiu de Porto Alegre. E aí tem um texto muito particular que o gestor de marketing da TAM escreveu logo depois do acidente, de como é que foi para ele vivenciar, gerir essa crise. E daí ele diz assim, que de hora em hora ele participava de coletivas. E aí ele disse, por que era importante isso? Eu tinha informação nova? Não. Mas eu precisava mostrar que a minha empresa não estava correndo de responder à imprensa. Então, de hora em hora, eu vou estar atualizando vocês. Surgiu uma informação nova ou não, enfim, chegou mais uma emissora, eu vou estar atualizando vocês. Outras práticas, por exemplo, né, dependendo de cada crise, e quando você tem um sistema integrado, tu vai discutir isso. Qual é o momento de derrubar todas as outras campanhas do ar? Dependendo do tamanho da crise, você vai ter que parar e pensar, olha, eu tenho um spot de rádio. Imaginem no caso do acidente da TAM. Você tem lá um spot de rádio que continua rodando lá nas emissoras, falando lá de uma campanha super positiva, de uma campanha de imagem, de posicionamento. Então, qual é o momento de tirar a minha empresa do ar, do ponto de vista de imagem? E depois, gente, qual é o momento de retomar? Porque isso também é fundamental. Nesse texto também fica muito evidente quando ele fala assim, como é que foi para a TAM o primeiro voo pós-acidente? Vazio. Não tinha ninguém. Mas aí ele diz, a gente precisa cumprir o protocolo do voo que está marcado. Porque, senão, quando retomar, vai ser um novo acontecimento. Ou coisas do tipo. E isso aparece lá, quando se fala no sistema integrado de crise, nesse case específico, que ele vai dizer assim, e dependendo de cada situação de crise, agora a Santa Maria está vivenciando isso, você vai prestar apoio psicológico para as vítimas envolvidas. E aí ele fala que os psicólogos usavam uma camiseta da TAM. E ele reflete isso logo em seguida ao acidente, dizendo que isso foi uma das coisas mais erradas que eles fizeram. Porque a coisa que as pessoas não queriam ver era a marca da TAM. Quer dizer, um familiar meu acabou de falecer num voo, eu não sei até que ponto tem culpa ou não,
Mas eu não quero essa marca nesse momento, por mais que a empresa está ali prestando apoio psicológico, que é algo extremamente útil e valioso, falamos no cuidado com as pessoas, mas a marca era desnecessária. Então, até que ponto eu preciso pensar quando a minha marca tem que aparecer e quando ela não deve aparecer, porque aparecer é algo negativo, ruim. Então, tudo isso vai aparecer nesse conjunto de ações, prevenção, plano de contingência, atenção aos públicos todos, comprometimento da liderança. Eu acho que isso é fundamental, né? Muitas lideranças talvez não... Porque falar em crise, gente, não é algo positivo, né? Agora, essa semana, vamos fazer aqui um plano de gerenciamento de imagem e reputação para um caso de crise de imagem. Todo mundo vai dizer, não, né? Temos mais o que fazer, temos venda, temos... O nosso objetivo é de mercado, é outra coisa. Não, espera aí, mas não é se, é quando. E a gente precisa falar sobre tudo isso. E, no caso, não existe uma fórmula, né, geral, não tem receita de bolo. Cada empresa tem as suas particularidades. Dentro daquela empresa, quais são os possíveis incidentes críticos? Quais são os possíveis crises de imagem? Você vai ter que mapear tudo isso e aí pensar em qual é a atuação da empresa para cada caso. É uma receita muito específica, né? Você vai ter que ter um planejamento baseado em análise de riscos e cenários, que é essa lógica. Assim, você tem o teu modelo de negócios, tem determinados riscos. A empresa está na Bolsa de Valores, tá, e se cair tudo, o que ela faz? Ela não faz nada, ela se mantém, porque não é uma crise dela, é uma crise... Tá, mas agora, não, a empresa trabalha com gás e vai ter um vazamento. Uma empresa de gás, a possibilidade de vazamento não é se, é quando. Qual é o tamanho do vazamento? Bom, então, vamos mapear aqui, quando for assim, essa é a ação, quando for... E aí, vamos entender, né? Treinar o porta-voz é algo fundamental, né, gente? Quem vai falar com a imprensa? Quem vai prestar esclarecimentos? Vai ser alguém técnico, porque o caso é técnico. A pessoa precisa ser treinada para falar o que as pessoas... os cidadãos, a imprensa, os públicos vão entender. Então, ele tem que ser técnico até um certo ponto. Se ele for... E aí, quem vai saber isso? O setor de comunicação. Você vai ter que ter treinado essa pessoa. Essa pessoa fala bem? Eu consigo botar essa pessoa numa câmera? Vai dar para entender o que ele fala? O público vai compreender? A imprensa vai entender? Eu consigo botar ele para dar uma entrevista para a imprensa? Isso é básico, assim, é o fundamental de pensar a crise de imagem e gerenciar esse plano de contingência, né? Também, aqui, as fases da crise, né? E depois, gente, o que a Carolina falava, que eles têm, então, para esse ano, né? O pós-crise. O que eu aprendi do que foi vivenciado? Né? Quem já foi meu aluno, eu brinco muito em sala de aula, que eu digo, gente... Nessa vida, a gente tem que aprender com o erro dos outros, porque dizem que errar, a gente sempre tira lições e aprende, né? Mas a gente tem que aprender também com o erro dos outros, porque não vai dar tempo de a gente errar tudo, para a gente poder aprender as situações. Então, vamos ver, tirar as lições do que é positivo, do que é negativo, do modo de fazer, né? Essa semana mesmo, a gente discutia em sala de aula 2 eventos de crise de imagem, que foi o das vinícolas gaúchas, né? E como uma das vinícolas, posterior ao evento, sai com uma campanha falando em harmonia. Será que era o melhor momento de sair num pós-crise com uma campanha que trata de harmonia? Depois de tu ter sido acusado de ter trabalhadores em situação de escravidão? Será que é a melhor campanha para ser colocada num momento desse, pós-crise de imagem tão grande que foi, e de algo tão sensível que é a vida humana? Né? E também discutíamos a crise da EGEA, aqui da Corsã, aqui de Passo Fundo, com o Éder, né? E aí ele falava para nós, justamente de como foi para ele esse diálogo com a imprensa, e que, em alguns momentos, ele disse era tão técnico o conteúdo que eu tinha que falar,
do que os técnicos estavam fazendo para resolver o problema lá da água, né, e dos dutos, enfim. Ele disse que, em alguns momentos, eu gravava vídeos não com a intenção de serem divulgados, com a intenção de fazer os colegas da imprensa compreenderem. Olha, está aqui o que a gente está fazendo. Está vendo aqui como é que a gente está fazendo? É isso que a gente está fazendo. Tecnicamente, se chama isso. Mas eu preciso que vocês compreendam que a gente está num momento de recuperação. A gente está aqui fazendo todo o possível para minimizar, mitigar. Esse termo é muito usado quando a gente fala em crise de imagem, para mitigar. Né? Quer dizer, o que fica desse legado, do ponto de vista de imagem também? O que falar depois? Como é que eu me posiciono depois, enquanto empresa mesmo, enquanto instituição? De que forma eu me coloco? Como é que eu apareço depois de uma crise? Quanto tempo eu demoro para aparecer? E o que eu vou usar para voltar, para retomar, para investir? Porque isso, sim, é básico, né, gente? É um ciclo, né? Vivenciei a crise, aprendi com ela, vamos de novo. Não é se, é quando. E vamos de novo. Tá? Então, acho que eu vou chamar adaptadas Carolina às fases. de novo. Obrigado, Maria Joana. Nosso tempo está esgotado, mas acho que é bem importante um exercício que a Carolina trouxe também quando nós conversávamos com os painelistas, que é uma simulação que é realizada na Sulgás de possíveis crises que possam acontecer. E a gente não pode deixar de trazer esse exemplo aqui, então, rapidamente, queria que tu apresentasse aqui para o público. O que eu estava comentando com vocês é que existe, então, um mapeamento de risco e crise operacional, como tu disse, né? É uma empresa de gás, tem duto enterrado, o risco de um vazamento existe e a gente tem que saber exatamente o que fazer para que isso não vire uma crise maior, não tenha nenhum problema grave a respeito disso. Operacional. Mas e o risco reputacional? Se acontecer o operacional, os nossos técnicos estão... Nós temos uma sala de gerenciamento de risco e crise que a gente imediatamente identifica onde é que está acontecendo em Porto Alegre, e lá em Caxias o carro é acionado e vai lá e resolve. Mas e o reputacional? Então, a gente inseriu isso na nossa rotina, dentro da nossa matriz, identificamos todos os riscos e de uma a duas vezes por ano há uma reunião da liderança estendida da Sulgás, e durante essa reunião da liderança estendida, que praticamente todas as grandes empresas, as empresas têm reunião de líderes, a gente faz uma simulação de risco e crise operacional. Simulação mesmo. Vamos inventar uma situação. Se aconteceu tal coisa em tal município, que atinge esse... Como faz? Faz agora. 1, 2 e vai. Isso participa o presidente, participam a alta liderança, participam os gerentes, exatamente para saber se acontecer, se vai estar todo mundo... É como se fosse ao vivo, não tem tempo. Como se fosse ao vivo. A gente faz uma brincadeira, assim, né? Como se fosse acontecer aquilo. Porque ali a gente consegue identificar até se existe algum tipo de não conhecimento. Está aí aqui quem teria que falar, quem teria que agir, para quem teria que ligar. Tem um envolvimento, por exemplo, um colaborador se acidentou, quem vai ligar para a família? Para onde ele vai ser levado? Quem vai ser avisado? Quem avisa? Tudo isso tem que estar mapeado. Pode parecer para alguém perda de tempo, mas não é. Isso é valor. E eu acredito que os participantes aqui, a maioria é da área de comunicação, quase todos são da área de comunicação. O conhecimento que nós todos da área de comunicação temos a respeito de situações como essa, ele é tão grande, gente, ele vale tanto para as empresas, eu acho que nós nem temos... Quando eu estava, né, do outro lado do balcão, lá no jornalismo, nem imaginava o quanto um profissional de comunicação pode colaborar para o valor de uma companhia, com o seu conhecimento, desde que, é claro, o líder daquela companhia esteja disposto a ouvi-lo. Mas nós podemos colaborar muito. O meu presidente diz que eu sou, numa empresa de engenharia, o pé trocado, né, que eu vejo com um olhar do que pode da crise, ou de como a imprensa pode ver aquilo, ou de como os públicos podem ver aquilo, tem uma visão que, às vezes, quem está ali na operação não está vendo.
Então, vocês que ou estão se preparando para o mercado de trabalho, ou já estão no mercado de trabalho, saibam que o nosso conhecimento tem muito valor. No jornalismo tem valor, isso não tem dúvida alguma. Tem um valor incomensurável e eu tenho certeza que esse valor vai permanecer durante um bom tempo, enquanto as democracias forem importantes. Mas também tem importância no mundo corporativo. Maravilha. Bom, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou precisar resumir algumas delas e trazendo uma contextualização, a gente tem o João José Forni, um dos principais estudiosos de gestão de crise do Brasil, que ele defende muito a Golden Hour, né, que é a primeira hora após a crise acontecer. E duas das perguntas que chegaram aqui do público, uma delas pede, devo me posicionar sempre? E outra também diz assim, em alguma circunstância, deixar a poeira baixar é uma opção? Nós temos 30 segundos para ouvir vocês rapidamente. É difícil, né? Eu acho que essa do devo me posicionar, eu acho que aqui a gente precisa diferenciar o que a gente vai chamar do incidente crítico e da crise, né? Se é um incidente e também analisar qual é a percepção de culpa que existe da minha organização, da minha empresa, nessa crise. Aí vai depender, então, dessa percepção de culpa. Se você está no meio do furacão, tu deve se posicionar. Né? Agora, se não, ainda há que se esclarecer até que ponto eu tenho aqui culpa no cartório, bom, então, aguarda. Devo, como é que é? Devo me posicionar? Ou deixar a poeira baixar em alguma circunstância. Então, deixa eu contar para vocês aquela situação que eu comentei lá do presidente da empresa, que eu cheguei lá e ele estava preso, né, pela Polícia Federal. Bem tranquilo. Cheguei lá e ele estava preso pela Polícia Federal. O que ele queria? Ele, lá de dentro da cadeia, não me perguntem como, ele mandou um recado, que nem podia, ele mandou o recado que ele queria ir para a Globo local e ele queria dar uma entrevista. Ele queria falar naquele momento, porque ele dizia que não era uma injustiça, que ele era inocente, piriri. Não, né? Não. Aquele momento não era para ele falar. Não. Né? Então, tudo tem que ter um bom senso nessa vida. E quem está fazendo a gestão de crise vai saber, bom, nesse momento aqui, o que se tem a dizer a respeito dessa situação. Nós temos o presidente da empresa, foi preso, e aí vamos esperar a poeira baixar ou todo mundo vai formar narrativa a respeito desse assunto? Não. Se tu não conta a tua história, alguém vai contar por ti. Isso não tenha dúvida alguma. Mas o que vamos dizer naquele momento e quem vai dizer naquele momento? Não ele, né? Ele não ia lá, ele queria contar toda a história dele. Tudo bem, aí ele topou, não contou, depois ele saiu da cadeia, voltou para a atividade dele de presidente. Aí ele disse que ele queria mandar um WhatsApp só para os amigos, para contar o que tinha acontecido. Ele disse que ele tinha 300 amigos, eu disse para ele, não. Ninguém tem tanto amigo assim, nem o Roberto Carlos. Não pode ser. Então, vamos aqui, quem está gerenciando a crise, fazer já que tu tem essa coisa no teu coração, que tu quer mandar um WhatsApp para teus amigos, fazer um texto. Quem gerencia a crise, a gente tem que cuidar disso. Tu não vai deixar o cara livremente escrever o que ele acha. O que vai estar escrito, a palavra, que não vai estar escrito. que não vai estar. Mesmo porque ele estava injustiçado, ele estava, né, furioso. Então, a gente tem esse poder e tem que saber fazer isso. Escrever o texto, as palavras certas, sabendo que aquilo pode vazar para a imprensa, o que pode ser dito, e aproveitar, inclusive, aquele canal para dizer o que precisa ser dito, já que ele fazia questão de fazer isso. E para quem aquilo ia ser encaminhado. Então, acho que isso responde um pouco à pergunta da pessoa, de quem perguntou isso, o momento de se fazer essa manifestação e como fazer essa manifestação. É evidente, se tem um acidente aéreo, com pessoas mortas, a empresa vai desaparecer? Na verdade, né, professora, eu acho que quando tem morto, tem que falar. Tu tem que te posicionar e, de preferência, o presidente. Não vai se esconder no momento desses. Mas avaliar, caso a caso. Por isso é importante ter um profissional que tenha um conhecimento e a cabeça fria, um olhar de fora, para saber como agir naquele momento. Isso é muito importante. Eu acho que
tu trouxe o caso das vinícolas, talvez naquele momento teria que ter alguém com esse olhar de fora, não o olhar de dentro da situação. Né? E aí, só para puxar uma brasa para o nosso assado, né, como é importante que a crise esteja sendo gerida com o pessoal da comunicação e, em especial, também do jornalismo. Por quê? Porque esse pessoal já esteve do outro lado e sabe, né, o que dizer, até que ponto dizer, tem essa percepção de isso pode vazar, vamos ter esse cuidado, a imprensa pode usar isso dessa forma, ou pode, né, essa palavra pode ser interpretada desse outro jeito, então vamos ter esse cuidado com o tom, com a linguagem. Então, o profissional de comunicação que esteve do outro lado do balcão, ele vai ter todo um outro traquejo no gerenciamento da crise que vai qualificar muito essa gestão, porque ele já esteve do outro lado, enfim, vendo reputações serem dilaceradas em pouco tempo em função de uma má administração, uma má gestão. Já me disseram assim, inclusive políticos. Mas não foi o que eu quis dizer. Eu disse, por que tu disse, então? Porque disse, está lá. Não, mas tirou do contexto, mas disse. Né? Não, então, abriu a boca. Diz o que tu quer dizer. Não, diz exatamente o que tu quer dizer. Não pensa antes e diz exatamente o que quer dizer, porque depois não adianta, mas não foi o que eu quis dizer. Não, mas estava lá, tu disse, aqui está lá na entrelinha. Então, frases curtas, objetivas, e diz o que tu quer dizer. Muito bem. Bom, nós poderíamos ficar muito mais tempo falando aqui, mas precisamos encerrar. E antes, aproveitando essa plateia seleta que está conosco aqui, 4h de um sábado, a gente quer rodar agora um vídeo rapidinho dos melhores momentos desse dia, né, em tempo real. A equipe da Play Estúdio Criativo, nossos super parceiros do Comunica Mercado, nós vamos acompanhar aqui em tempo real um vídeo que foi produzido desde os primeiros momentos do nosso evento até agora no final, e depois a gente faz o fechamento aqui no palco. Vamos assistir. Para mim, o Comunica Mercado representa conexão. Comunica Mercado é experiência. Comunica Mercado é confiança. O Comunica Mercado é diálogo. O Comunica Mercado é profissionalismo. É conexão. Comunica Mercado é conhecimento. Comunica Mercado é conexão. Comunica Mercado é ousadia. O Comunica Mercado é conexão. O Comunica Mercado é consciência. O Comunica Mercado é comunidade. Comunica Mercado é mudança.